Olá pessoal, meu nome é Paulo Sérgio Rocha, sou estudante de Engenharia de Produção e vou apresentar uma videoaula sobre os elementos de ação e estado comportamental de uma união flangeada. Essa disciplina tem como objetivo estudar os elementos que atuam numa união flangeada e, consequentemente, avaliar o seu estado comportamental para agregar e padronizar a melhor forma possível de vedação. É através do estudo comportamental da união flangeada sob as condições operacionais que é possível diagnosticar as falhas na vedação e corrigi-las no estudo dos elementos atuantes. Nessa videoaula, vamos estudar os conceitos importantes a respeito de vedação. Definição da união flangeada. Acessórios de uma união flangeada. Componentes de vedação da UF. Faixa do EPV e torqueamento. Bom, o que é uma união flangeada? Uma união flangeada é a união entre dois flanges fixados por parafusos. Durante o curso, passaremos a abreviar o termo união flangeada pela sigla UF. Acessórios básicos de uma união flangeada. Os acessórios básicos de uma união flangeada são três: flanges, parafusos e junta. Mas quando o assunto é vedação da união flangeada, os elementos descritos acima não são suficientes, pois a vedação só é possível se os parafusos forem torqueados corretamente. Nesse caso, os elementos da UF passam a ser relacionados em duas classes: elementos materiais e elementos de atuação vetorial. Os elementos materiais são os acessórios da UF, que são flanges, juntas e parafusos. Já os elementos de atuação vetorial é o conjunto de forças que atuam diretamente no processo de vedação, que são a força de separação, força radial, força de esmagamento, torque e força residual. Faixa do EPV. Bom, para garantir uma vedação adequada, é necessário que a junta esteja esmagada uniformemente. Correto? Errado. O fato da junta estar esmagada uniformemente não é garantia de vedação, e muito menos de estado de perfeita vedação, ou EPV. Acontece que o coeficiente de esmagamento se comporta numa faixa de variação entre o esmagamento mínimo e o esmagamento máximo. Podemos simplificar esse comportamento através da figura. Observe que a força dos parafusos é a mesma força de esmagamento da junta. Isso quando o equipamento não está pressurizado. A partir do momento que ele está pressurizado, passa a existir uma força de separação. E essa força de separação certamente vai fazer com que a força de esmagamento se torne menor que a força dos parafusos. Com isso, haverá a força radial, que é a força de expulsamento da junta. Como as forças dos parafusos, ela é em mesma direção e sentido contrário à força de separação, então a subtração da força dos parafusos pela força de separação vai gerar uma força residual, ou seja, a força de vedação. A faixa do EPV é um intervalo de força que satisfaz o estado perfeito de vedação. Na relação gráfica para determinar a faixa do EPV, vamos avaliar esse gráfico. Observe o seguinte, que a força de esmagamento mínimo e o esmagamento máximo, esse intervalo pode ocorrer a questão do vazamento, uma faixa de vedação e uma faixa ótima de vedação. Então observe que mesmo a junta estando esmagada, ela pode sofrer variação e haver vazamento pela junta. Isso porque a pressão do sistema está sendo maior do que a força dos parafusos, mesmo a força dos parafusos tendo esmagado a junta. Então o que é que acontece? A força de vedação ela já está aqui no limite mínimo, certo?
Então, a partir da força de vedação, ainda não é satisfatório, porque ele pode haver perda por relaxamento inicial e perda por relaxamento em serviço. Então é necessário que haja um torque a mais, que passaria para a faixa ótima de vedação. Então, essa relação gráfica, ela pode ser determinada através de cálculos, que é o que veremos na próxima videoaula. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e que não ficassem por fora da próxima videoaula. Esse é mais uma videoaula oferecida pelo Visão Aplicada e muito obrigado a todos vocês.